E aí, beleza? Estamos na Terra em um ano desconhecido. E perto de uma enorme cascata, um alienígena deixa sua nave espacial e em seguida ingere um pote de líquido negro. Imediatamente o líquido toma conta de sua pele e dissolve seu corpo, fazendo o alienígena cair sobre a água, assim se dissolvendo por completo, deixando seu DNA ser levado pela correnteza. Mas ok, agora em 2089, uma equipe de arqueólogos lideradas pelos doutores Elizabeth e Charlie encontra algumas pinturas em uma caverna na Escócia, que tem pelo menos uns 30 mil anos de idade, e elas coincidem com uma série de culturas que não poderiam ter compartilhado a mesma informação. 2 anos depois, a nave espacial Prometheus deixa a Terra, toda a tripulação está em criossono, e o responsável por cuidar das coisas é David, um robô humanoide. Ele usa seu tempo livre para aprender mais sobre como ser um ser humano, praticar esportes, assistir filmes e até tingir o cabelo, e verifica o sono da tripulação como o de Elizabeth, que sonha com o tempo em que era criança e viu uma tribo africana enterrar um homem, e o seu pai explicando para ela que em cada cultura tinham crenças diferentes quando se tratavam de morte. Mas ok, 2 anos de viagem, a nave atinge seu destino. A tripulação desperta e são compostos por mercenários e cientistas. Todos têm tempo para se recuperar dos efeitos colaterais e se alimentar, e o Capitão Yannick também montar sua árvore de Natal. E isso é considerado tolice por Meredith, a pessoa responsável pela empresa de supervisionar que todos façam seus trabalhos corretamente. E em breve o protocolo da missão começa e Meredith reproduz uma gravação holográfica de Peter, o CEO da corporação Weyland, que financiou esta expedição. Peter Weyland explica que no momento que eles estão assistindo isso, provavelmente ele já está morto há muito tempo e que David era a coisa mais próxima de um filho que ele nunca teve. Peter sempre quis saber de onde viemos e o que acontece quando morremos, razão pela qual financiou essa expedição. Quando Elizabeth e Charlie mostraram a ele uma interessante teoria. Bom, os doutores tomaram a frente e explicaram que as pinturas que encontraram em todo o mundo representavam um mapa estelar, que poderia levá-los a um planeta com seu próprio Sol capaz de sustentar a vida. E era justamente próximo a esse planeta que acabaram de chegar esta manhã, e eles acreditavam que esse mapa foi deixado por algum alienígena que Elizabeth chamava de engenheiros, que em sua teoria sugeria que foram eles que criaram a humanidade. Embora o restante da tripulação seja bem cético, mais tarde Meredith chama os doutores, onde ela tem a sua própria cápsula médica e suporte de vida autônomo extremamente caro e raro, e Meredith também acredita que rabiscos em paredes não significavam que iriam achar alguma coisa, mas caso achassem vida, eles teriam ordem para não fazer contato, o que faz com que eles se perguntem o que eles vieram fazer ali então, se não podem se comunicar, mas pelo jeito isso era uma questão financeira e teriam que seguir as ordens. Mas David passou os últimos 2 anos desvendando dezenas de línguas antigas e tem certeza que pode se comunicar caso os engenheiros estivessem vivos. Mas quando enviou mensagens ao planeta alienígena, ninguém respondeu. Porém, algumas horas depois teriam que pousar e a nave atravessou a atmosfera, onde não detectaram sinais de rádio ou fontes de calor, apenas um enorme deserto, o que deveria significar que não havia civilização lá embaixo. No entanto, Charlie nota algumas linhas retas no chão, que não poderiam ter ocorrido naturalmente, pois segundo ele, Deus não cria em linhas retas, e a nave então pousa nesse local. A tripulação se prepara para a expedição e David veste um traje, mesmo que não precise, pois ele não respira, mas segundo David, foi projetado para se misturar e parecer com os humanos. O grupo então utiliza alguns veículos para poder visitar a forma de cúpula que o geólogo Fifield não consegue determinar se é natural ou não, mas tem certeza que é oca. Uma vez lá dentro, Fifield envia 2 sondas espaciais que mapeiem toda a área, permitindo que eles encontrem o caminho por uma série de corredores. Então, à medida que exploram mais profundamente, essas informações são enviadas para a nave para que o capitão possa mapear e assim encontrar uma fonte de água aquecida pela luz solar e com níveis de CO2 bastante aceitáveis, que parece até conter vida orgânica. No entanto, do lado de fora, o ambiente é completamente tóxico, mas lá dentro é possível respirar. Charlie arrisca, remove seu capacete para confirmar que está seguro, então todos fazem o mesmo para continuar explorando. David encontra uma parede com uma substância estranha e vários símbolos, e ele ativa graças ao seu conhecimento em idiomas. Só que isso faz surgir um holograma de figuras humanoides correndo pelos corredores, e a tripulação o segue até encontrar um corpo alienígena do lado de fora de uma porta que o matou. Com
o aumento do perigo, o geólogo Fifield decide voltar para a nave junto com o biólogo Myburn, pois não veio para isso. Enquanto os médicos examinavam o corpo, David consegue abrir a porta, revelando que a cabeça do alienígena estava do outro lado, em excelente estado de conservação, por sinal, e o restante da tripulação encontra mais corpos, indicando que a espécie está extinta ou foi dizimada naquele lugar. Na sala encontraram vermes, sugerindo a possibilidade de vida, bem como a estátua monolítica de uma cabeça humana, murais no teto e uma série de cilindros de pedra, e David percebe que um desses cilindros estão liberando uma substância orgânica negra. Enquanto isso, Elizabeth fica hipnotizada pelos murais em mudança e acredita que eles estão afetando a atmosfera na sala, tornando-a perigosa. Começam a embalar a cabeça alienígena para levar com eles, enquanto David pega um dos cilindros escondidos, mas conclui que aquela caverna na verdade é um túmulo e saem do local. Nesse momento, Yannick descobre uma tempestade perigosa se aproximando e avisa os médicos. Meredith dá a eles 15 minutos para retornarem antes de fechar a rampa e a tripulação sai correndo da caverna. Dirige-se o mais rápido possível, conseguindo retornar à nave no último instante antes de serem pego pela tempestade de areia e eletricidade. No entanto, a cabeça do alienígena cai do veículo durante o processo e Elizabeth volta para buscá-la, o que faz com que a tempestade atinja a nave e Charlie tenta resgatá-la, dirigindo seu veículo contra o vento, mas acaba ficando preso também. E no final, eles precisam ser puxados por David com um conjunto de cabos. Após o incidente, Charlie fica bastante chateado com Elizabeth e bravo pela atitude que ela fez, mas depois os médicos trabalham na descontaminação e entram no hangar, apenas para descobrir que Milburn e Fifield ainda não voltaram, e acontece que os dois cientistas estão perdidos dentro da caverna. Yannick consegue contactá-los para explicar que não podem buscá-los devido à tempestade, o que significa que eles terão que esperar até de manhã. Enquanto isso, as médicas esterilizam a cabeça e uma análise rápida revela que não se trata de um exoesqueleto, e sim um capacete. E quando abrem esse capacete, encontram uma cabeça de um alienígena humanoide com novas células se formando na testa. Então decidem introduzir um externo com eletricidade em seu cérebro para fazê-lo pensar que está vivo. O truque funciona muito bem, o rosto começa a se mexer, mas as coisas dão errada. Rapidamente, a superestimulação faz com que a cabeça exploda dentro da câmara de contenção. Elizabeth fica extremamente surpresa, mas depois de analisar a amostra que retirou da cabeça, fica encantada ao descobrir que o DNA corresponde exatamente ao DNA humano, o que significa que a sua teoria estava correta e esses seres criaram a raça humana. Enquanto isso, David oferece uma atualização à cápsula de criosônio que contém uma pessoa misteriosa que ele conversa. Ninguém mais sabe disso exceto Meredith, que exige com certa violência que David diga o que a pessoa respondeu para ele. David diz apenas que foram instruções para continuar tentando. Ele então mais tarde inspeciona o cilindro que trouxe em particular e encontra um monte de cápsula com um líquido negro dentro. Isso lhe dá uma ideia e ele decide visitar Charlie para compartilhar uma bebida com ele. Entretanto, refletem sobre até onde iriam para obter respostas que desejam e entrega a bebida com aquela pequena gota negra dentro. Na caverna, Myburn e Fifield estão olhando para um monte sinistro de corpos alienígenas quando recebem uma chamada do Capitão Yannick, que os alerta que o scanner encontrou sinais de uma forma de vida nas proximidades. Porém, estranhamente, esse sinal para de piscar e o Capitão Yannick deixa os dois, e depois disso Charlie se junta a Elizabeth em seu quarto, que compartilha com Charlie que o DNA alienígena é o mesmo do humano, que significa que foram eles que criaram uma raça humana. No entanto, Charlie diz que não tem nada especial em criar vida, apenas ter um DNA e um cérebro. Só que isso deixa Elizabeth triste, pois ela não consegue ter filhos, mas depois de dizer que a amavam, eles celebram e se envolvem intimamente. E os cientistas que ficaram sozinhos agora começam a se preocupar. Fifield e Myburn encontram a sala do monolito e descobrem um líquido negro saindo dos cilindros. Para sua surpresa, encontram um alienígena do tipo réptil nadando no líquido, e quando Myburn se aproxima,
aproxima achando a criatura linda. O alienígena agarra seu braço para tentar quebrá-lo. Porém, ela até consegue e Fifield corta a criatura para ajudá-lo, mas o fluido corrosivo da criatura atinge seu capacete, corroendo o plástico até chegar ao seu rosto. Enquanto Fifield agonizava de dor, a criatura entra no traje de Myburn, aparece em seu capacete e entra na sua boca, matando instantaneamente o biólogo. Na manhã seguinte, Charlie acorda se sentindo mal e nota algo estranho em seus olhos. Yannick chama todos para informar que a tempestade passou, mas ele não conseguiu fazer contato com os cientistas. Então decidem procurá-los e seus homens também não conseguiram encontrar o erro do scanner. David promete encontrar a sonda e consertá-la. No entanto, enquanto o grupo busca na caverna, David fica para trás de propósito e segue seu próprio caminho, ligando a gravação para que apenas Meredith vê, como se fosse uma missão sigilosa para o pai dela. Ele encontra outra sala cheia de milhares de cilindros e armaduras alienígenas e depois segue um corredor até uma câmara com várias cápsulas de criossono. David nesse momento interrompe a comunicação com Meredith, pois tem algo para fazer em sigilo. Enquanto isso, Charlie continua tendo alucinações durante a busca e Elizabeth percebe que ele está doente, mas ele diz que pode continuar e segue na missão. Quando finalmente encontram o corpo de Myburn, eles se aproximam para inspecioná-lo e isso faz com que o pequeno alienígena réptil pule para fora. No entanto, eles não encontram Fifield, que não está em lugar nenhum. Neste momento, Charlie começa a piorar e passar ainda mais mal. Elizabeth pede para todos voltarem e isolar Charlie. Dave ativa uma máquina no centro da sala que exibe holograma dos engenheiros, examinando um mapa estelar que inclui a Terra e parece que lá era o caminho. Quando o show termina, David percebe que uma das cápsulas de criossono está brilhando porque ainda tem um engenheiro vivo. Isso o deixa bastante feliz. Quando eles retornam à nave, a pele de Charlie está começando a ficar negra e Charlie sofrendo muito com isso. Meredith os encontra no hangar com lança-chamas porque não quer deixar Charlie entrar a bordo extremamente contaminado. Yannick e Elizabeth começam a discutir com ela, mas Charlie acredita que não tem futuro. Se dirige intencionalmente até Meredith para que ela o queime até a morte, e enquanto Elizabeth assiste com agonia, seu marido está sendo queimado vivo. Pouco depois, a tripulação é colocada em quarentena e David realiza testes em Elizabeth para verificar se Charlie não a infectou. Para a surpresa deles, o exame mostra que ela está grávida de 3 meses, que é impossível, pois 3 meses atrás ela estava em criossono. O feto tem uma forma estranha e assustadora e Elizabeth quer retirá-lo, mas David aponta que eles não têm meios ou pessoa para realizar tal cirurgia e de repente o abdômen de Elizabeth começa a doer. Então David dá nela um sedativo para fazer dormir e ainda diz algumas coisas tristes sobre o pai e seu marido, que deixa Elizabeth ainda mais confusa, e alguns minutos depois, alguns membros da tripulação acordam Elizabeth para levá-la até a cápsula de criossono. Até decidiram o que fazer com o feto, Elizabeth finge estar dopada e luta com todos antes de fugir até encontrar a cápsula médica autônoma de Meredith. Ela pede uma cesariana, mas por algum motivo a cápsula está calibrada apenas para homens e não pode realizar o processo. Então, em vez disso, ela pede uma extração de um corpo estranho no abdômen e a máquina aceita. E na sequência, a máquina lhe dá alguns anestésicos, mas eles não são fortes o suficiente. Ela ainda sente muita dor e na sequência a garra remove o feto estranho do seu corpo. O feto imediatamente explode e um alienígena assustador emerge, começando a se sacudir com seus tentáculos para tentar se libertar. Elizabeth precisa resistir à situação agonizante enquanto a máquina fecha sua ferida, mas assim que os pontos são feitos, ela sai da cápsula e tranca o alien lá dentro, que o deixou desacordado devido aos gases liberados. Enquanto isso, Yannick nota algo estranho na frente da nave e um dos membros da tripulação vai verificar. Descobre que é Fifield, só que parecendo um zumbi, que começa a atacar os membros da tripulação. Eles saem uma luta feroz e matando todo mundo que vê pela frente e começam a atirar em Fifield, mas não surgem efeito, até que acabam usando um lança-chamas para matá-lo. Elizabeth
Elizabeth vagueia pela nave até achar a enfermaria para achar remédios. E lá ela fica surpresa ao descobrir que Peter Weyland, o seu empregador, que se dizia morto, ainda está vivo. E era ele a pessoa que estava na máquina de criossono. E Peter deseja encontrar diretamente o ser que criou e exigir respostas. Então David o levará ao engenheiro que encontraram na caverna, o único ainda vivo. Elizabeth tenta explicar que esse planeta é perigoso e não é o que eles pensavam, mas seus avisos são ignorados, pois quer descobrir respostas para as perguntas mais antigas da humanidade e também quer enganar a morte. Não disposto a desistir, Elizabeth supera sua dor e se prepara para voltar à caverna, e Annick a encontra. E aí ele aponta que esse aqui não pode ser o planeta natal dos engenheiros. A caverna provavelmente é uma instalação militar onde eles estavam produzindo o líquido negro como uma arma de destruição em massa que vazou e matou todo mundo. E Annick deseja retornar à Terra, mas Elizabeth o convence a esperar, até que ela entra em contato com o engenheiro sobrevivente. Peter está se preparando para partir e Meredith tenta impedi-lo de se perder, chamando-o de pai, mas Peter ignora seus avisos, pois quer conhecer os engenheiros. Elizabeth se reúne com a tripulação para chegar na caverna e David diz a todos para tirarem seus capacetes, pois ele sabe que a doença não está no ar, pois foi ele que contaminou Charlie. A equipe chega à nova sala com milhares de cilindros e David chama aquela sala de compartimento de carga. E nesse novo ângulo de digitalização, Annick e Meredith percebem que isso não é uma caverna, e sim uma nave espacial. David ativa a máquina enquanto explica que o engenheiro estava prestes a partir para a Terra quando perdem o controle do líquido negro que os matou. O último engenheiro é acordado e Elizabeth tenta fazer algumas perguntas, mas um dos mercenários de Peter ataca ela antes que ela faça mais perguntas. David traduz a língua para conversar com ele, mas o engenheiro reage, pegando a cabeça de David e arrancando para fora e usando como porrete para acertar Peter. Então o engenheiro mata os mercenários que estão desperdiçando balas e de volta à nave, Meredith vê a morte de seu pai pelos olhos de David e ordena que Annick se prepare para deixar o planeta. Elizabeth foge enquanto o engenheiro ativa a própria nave para voltar para a Terra e isso abre várias áreas no chão. Elizabeth pula por entre elas enquanto liga para Annick para pedir que ele impeça o engenheiro, ou aquele líquido negro chegará à Terra e destruirá a humanidade por completo. Porém, Prometheus não é uma nave de guerra e Meredith acha que deveriam sair sem fazer nada, mas Annick a ignora. Ordena que os seus pilotos se preparem para a propulsão de íons, transformará aquela nave em uma bala. Meredith quer sair da nave e Annick dá permissão aos seus pilotos para fazerem o mesmo, mas eles respeitam seu capitão e querem morrer junto com ele. Annick então libera a cápsula de fuga de Meredith e ambas as naves ficam alinhadas e o impacto ocorre. Todas as naves caem pelo ar, impedindo com sucesso que o engenheiro partisse do país. No entanto, com as naves no chão, Elizabeth e Meredith precisam correr para não serem esmagadas e Meredith não é rápido o suficiente e morre esmagada por enorme nave. Elizabeth então consegue sobreviver e mais tarde ela tenta entrar na Prometheus para ver se consegue achar os suprimentos. Ela ouve alguns ruídos mais fundo da nave e após pegar um machado para se defender, ela vai investigar e descobre que sua prole alienígena escapou da cápsula médica e cresceu em um tamanho enorme. Nesse momento, David entra em contato com ela para ela correr, pois ele está indo atrás dela, mas era tarde demais. O engenheiro aparece e empurra-a contra a parede para matá-la e Elizabeth pensa rápido. Abre a porta de trás e libera sua prole alienígena, que imediatamente pula no engenheiro em uma luta mortal. Enquanto Elizabeth foge, o alienígena, na sua segunda fase do Alien, enfia sua língua na garganta do engenheiro e o infecta imediatamente. E fora da nave, Elizabeth está à beira de um colapso quando é repentinamente contatada por David, que explica que os engenheiros têm mais uma nave subterrânea e ele é o único que pode pilotá-la. Elizabeth vai resgatar a cabeça e o corpo de David, mas faz um pedido. Em vez de voltar para a Terra, ela decide ir ao planeta natal dos engenheiros para terminar o que começou. E David aceita, mesmo sem entender o porquê ela está tão desesperada por respostas. E antes deles deixarem o planeta, Elizabeth retorna a Prometheus e envia a última mensagem, explicando à Terra tudo o que aconteceu neste planeta. Momentos depois, de dentro do engenheiro morto, surge a terceira e mais poderosa forma do Alien, confirmando que a história de A Origem
origem da criatura extremamente resistente era verdadeira. Terminando assim Prometheus, filme de ficção e terror de 2012, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!